Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que honra, que alegria, que felicidade é poder estar aqui junto com os irmãos. Sou grato a Deus por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos. Confesso que eu já estava com saudade dos irmãos. É sempre um prazer poder retornar a esta casa. Louvo a Deus pela vida do anjo desta igreja, Bispo Jefferson Puca. Muito obrigado pela oportunidade. Nós estávamos conversando lá em cima, antes do culto começar, e eu estava falando para ele aqui que uma das minhas mensagens no YouTube que mais viralizaram foi aqui nessa igreja. A última mensagem que eu preguei aqui deu 225 mil visualizações. Então, é sempre uma honra poder estar aqui. E eu posso dizer com toda certeza que essa igreja tem sido bênção na minha vida, tem sido bênção no meu ministério, e é um prazer cooperar com os irmãos. Meus irmãos, eu tenho uma passagem, eu tenho uma palavra de Deus para a igreja, e eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Livro de Atos, capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas um versículo. Versículo de número 5. Atos, capítulo de número 12. Versículo de número 5. Glória a Deus. Atos, capítulo de número 12. Versículo de número 5. Os irmãos acharam? Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração. Diga comigo, contínua. Tá fraco, diga contínua oração por Pedro. Obrigado. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Somente até aqui. Meus irmãos, esse texto que nós acompanhamos, ele vem falando muito ao meu coração. E eu estava procurando algo de Deus para falar com a igreja. E Deus, mais uma vez, obrigado, colocou esse texto no meu coração. Atos dos Apóstolos é o livro que continua a história de Jesus e do Evangelho. História esta que começou em Lucas. E o autor conta como a mensagem de Cristo foi anunciada em Jerusalém. Se puder me dar mais um pouquinho de retorno, por favor, eu agradeço. E o livro de Atos conta... Pronto, tá ótimo, obrigado. O livro de Atos conta como a mensagem de Cristo foi anunciada em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Começando na terra dos judeus, o Evangelho chega até Roma, capital do Império Romano. E neste livro destacam-se duas pessoas: o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Pedro dirige o trabalho cristão em Jerusalém, em Samaria, em Lida, em Jope e Cesareia. E do capítulo 13 em diante, o livro fala especificamente de Paulo e das suas muitas viagens pelo Império Romano. Outros líderes que Atos fala é Estevão, o primeiro mártir cristão, Filipe, que anunciou o evangelho ao oficial etíope, Barnabé, Timóteo e Silas,
companheiro de Paulo e Lídia, da cidade de Filipos. Mas o papel principal deste livro é do Espírito Santo, pois é ele quem guia e fortalece os seguidores de Jesus no trabalho das igrejas e no serviço de anunciar o Evangelho pelo mundo inteiro. O capítulo 12 de Atos nos mostra que o povo de Deus estava vivendo um tempo difícil, um tempo complicado. Herodes, se deixando usar pelo diabo, pelo maligno, começa a perseguir e maltratar a igreja. O objetivo de Herodes é tentar destruir, é tentar matar, é tentar acabar com a igreja de Cristo. E logo no versículo 2 do capítulo 12 de Atos, a gente já percebe que já tem uma morte. O texto já começa falando de uma morte, morte à espada, que é a morte de Tiago. E o capítulo 12 também nos mostra a prisão de Pedro. É interessante a gente notar que Tiago, irmão de João, e Pedro faziam parte do núcleo mais íntimo dos discípulos de Jesus. E eles eram líderes influentes naquele tempo. Diz a Bíblia que Herodes manda matar um e prende o outro. E aí a gente percebe que a estratégia de Herodes era primeiro destruir a liderança da igreja. E aí se encaixa aquela frase que a árvore que dá mais frutos é a que mais recebe pedradas. Diz a Bíblia que Tiago morre, mas se a gente for parar para analisar, nós vamos perceber que Herodes também quer matar Pedro. Mas Herodes quer matar Pedro por causa de intenções políticas. Ele não quer matar por justiça. Ele quer matar para agradar os judeus e buscar a popularidade. O plano de Herodes é totalmente demoníaco. Herodes sabia que Pedro era o grande líder cristão naquele momento. Foi Pedro que liderou a igreja na escolha de Matias, que pregou no Pentecoste, levando a igreja de 120 para 3.000 pessoas, que foi usado por Deus para curar o paralítico na porta do templo. Foi Pedro que fez o segundo sermão, levando a igreja de 3.000 a 5.000 pessoas. Foi Pedro que desmascarou Ananias e Safira. Foi Pedro que foi usado para ressuscitar Dorcas. E foi Pedro que abriu as portas do evangelho para os gentios, pregando a Cornélio. Então o projeto de Herodes era atingir a liderança da igreja. Era atingir o marco da igreja. Era atingir a quem Deus havia colocado para ser referência, para ser líder, para ser um instrumento, para ensinar. E esse projeto demoníaco de Herodes é para tentar quebrar as pernas da igreja. Porque se destrói o líder, os liderados ficam abalados. Só que a Bíblia mostra que era tempo de Páscoa. E no tempo de Páscoa, embora Herodes não respeitasse a lei judaica, ele sabia que nenhum prisioneiro, seja ele de que classe for, rico, pobre, nenhum prisioneiro poderia ser julgado ou condenado durante os dias da festa da Páscoa. E pronto, era a brecha ou o tempo que a igreja precisava para entrar em ação. Era o tempo que a igreja precisava para tomar uma atitude. Diz a Bíblia, no versículo 5, que Pedro está guardado na prisão, mas a igreja faz contínua oração por ele a Deus. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. Porque nos tempos difíceis que vivemos, no caos que enfrentamos, se não for a oração, se não clamarmos a Deus, não temos para onde ir. Então eu quero falar sobre essa noite o poder da oração. Perceba que a igreja ainda não está atenta antes da morte de Tiago. A igreja ainda não percebeu que é uma guerra, e é uma guerra que eles têm que usar as armas espirituais. Afinal, a igreja nem teve muito tempo para reagir. Mas no versículo 5, a Bíblia já mostra uma atitude da igreja em relação a Pedro. A Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele. E sabe o que me chama a atenção? É que a igreja faz contínua oração por Pedro quando Pedro está preso. E quando Pedro só não recebeu sentença de morte, porque é na Páscoa, senão ele já teria morrido há muito tempo. Mas a igreja faz contínua oração por ele.
A situação parecia ser impossível. Parecia que Pedro não tinha como escapar. Mas a atitude da igreja em meio ao caos, em meio ao problema, em meio às lutas, é louvável e é fenomenal. Os crentes não foram para a rua fazer uma revolta popular. Os crentes não fizeram um abaixo-assinado reivindicando seus direitos e nem apelaram para as autoridades. Diz a Bíblia que os crentes se reuniram em favor de Pedro, porque eles acreditavam no poder da oração. O ISB diz que não devemos subestimar o poder de uma igreja que ora. E algumas coisas me chamam a atenção em relação à oração, em relação à igreja, em relação ao que eles fazem. Diz a Bíblia que eles oram por Pedro quando Pedro já está sentenciado à morte. Eles oram quando os recursos da terra já se acabaram. Eles oram quando as coisas parecem estar indo de mal a pior. Eles oram quando parece que é ponto final. Porque eles sabem, escute isso, eu quero que você guarde essa frase: não há causa perdida quando colocada diante de Deus em oração. Vou falar de novo para ver se alguém entende e recebe essa palavra. Não há causa perdida quando colocada diante de Deus em oração. O problema era irreversível, mas eles oraram. A situação era complicada, mas eles oraram. A dificuldade era terrível, mas eles oraram. O momento era caótico, mas eles oraram. Eles não podiam fazer nada na terra, mas eles buscaram o auxílio do céu. Uma igreja unida em oração pode mover os céus, pode abalar o inferno e pode provocar mudanças na terra. Vou falar mais uma vez para ver se alguém dá um glória a Deus. Uma igreja reunida ou unida em oração pode mover os céus, pode abalar o inferno e pode provocar mudanças na terra. E é no meio dos problemas que a igreja tem que se unir em oração. É no meio do caos que a igreja tem que se unir em oração. Porque se a igreja perder o controle, se a igreja deixar de orar, se a igreja deixar de buscar, nós não vamos estar fazendo o que Deus mandou nós fazermos. É bíblico, gente. Se o povo que se chama pelo meu nome, é o meu povo, é o povo que tem o meu nome, que tem a minha identidade, que tem o meu DNA. Se o povo que se chama pelo meu nome orar, clamar, se humilhar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Muitas das vezes a gente não entende a medida do caos. Muitas das vezes a gente não entende o porquê passamos por problemas. Muitas das vezes a gente não entende o porquê passamos por dores. Mas eu quero te convidar a pensar: será que esse momento que nós estamos enfrentando, que eu não preciso nem citar, porque vocês já sabem o que é, mas será que tudo isso que estamos enfrentando, será que não é um convite de Deus nos chamando para orar? Será que não é um convite de Deus nos chamando para clamar? Será que não é Deus convidando o seu povo, convidando a sua igreja para orar? Mateus, eu parei de orar porque a crise bateu na porta. Está errado. Mateus, eu parei de orar porque a situação não se resolveu. Está errado. Mateus, eu parei de orar porque a porta não se abriu. Está errado. Eu preciso orar independente do momento que eu esteja passando. Eu preciso orar independente do momento que eu esteja vivenciando. Está em crise? Ora. Está machucado? Ora. Está apertado? Ora. Está doente? Ora. Está no vale? Ora. Já era para você ter dado glória a Deus há muito tempo, mas eu vou continuar. Está na cova? Ora. Está frio? Ora. Está calor? Ora. Está chovendo? Ora. Está se arrastando? Ora. Está no caos? Ora. Está na guerra? Ora. Sem comida na mesa? Ora. Sem alimento na despensa? Ora. Sem roupa no guarda-roupa? Ora. Está morrendo? Ora. Por que, Mateus? O segredo da oração não está em quem faz, mas está em quem recebe. Vou falar de novo e eu quero que você entenda e libere pelo menos um glória a Deus. O segredo da oração não está em quem faz, mas está em quem recebe. Ainda que a situação seja complicada, ainda que a situação seja caótica, se a igreja orar, abala o inferno. Se a igreja orar, muda as condições da terra. Se a igreja orar, provoca reações do céu. Eu vim falar para
alguém aqui nessa noite, e eu não sei qual vai ser a sua reação. Eu não sei se você vai liberar um glória a Deus, eu não sei se você vai liberar um aleluia. E você que está me assistindo na sua casa, você que está me assistindo aonde você está, eu vou falar um negócio aqui, você reage da melhor forma possível. Qual é, Mateus? Deus não está de braços cruzados. E se a igreja se levantar para orar, Deus vai se levantar em favor dos seus, aleluia. Tem alguém que recebe essa palavra nessa noite? Então você pode olhar para alguém que está do seu lado. Não precisa tocar nele, você está de máscara, então por favor não toca nele. Mas olha para ele, olha para ela e diga assim: se eu orar, Deus vai mover os céus ao meu favor. Diga: se eu orar, Deus vai mover os céus ao meu favor. Se eu orar, Deus vai mudar as condições que eu estou vivendo. Se eu orar, Deus vai entrar com providência dentro da minha casa. Mateus, mas a situação é caótica no Brasil inteiro, mas na tua casa não vai chegar, porque tem alguém que ora. Mateus, a situação é difícil no país inteiro, mas na tua família não vai chegar, porque tem alguém que ora. Se a igreja entender que nós precisamos orar, os planos do diabo contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, vão ter que ser quebrados. Eu não sei se alguém recebe, mas eu vou profetizar: por causa da tua oração nessa noite, a morte vai ter que sair da tua casa. Por causa da tua oração nessa noite, a depressão vai ter que bater em retirada. Por causa da tua oração nessa noite, toda doença que se colocar no teu caminho, no caminho da tua casa, no teu parente, na tua família, dos teus amigos e até mesmo no teu negócio, vai ter que cair em retirado. O diabo pensou que a igreja ia se acomodar. O diabo pensou que a igreja iria parar. O diabo pensou que a igreja ia cruzar os braços e dizer: quando tudo isso acabar, a gente volta para a igreja. Se enganou, diabo, errou, inferno. Por que, Mateus? Porque a gente está doendo, está machucado, está ferido, estamos em crise, mas a igreja continua orando, continua de pé. E se nós não estamos de braços cruzados, o nosso Deus também não vai ficar de braços cruzados. Tem alguém para dar glória a Deus aqui nessa noite? A igreja precisa orar. Diga comigo: a igreja está fraco. Diga: a igreja precisa orar. Vamos lá. Mas quem são aqueles que oram? A igreja estava reunida para orar, a gente já sabe. Mas quem são aqueles que oram? Havia um grupo na casa da mãe de João Marcos. O nome da mãe de João Marcos se chamava Maria. Obrigado, irmã. Havia um grupo na casa de Maria, orando. E eu fico imaginando Maria na porta. E aí quem queria entrar na casa dela, ela dizia: e aí, vai orar? Vai orar? Se teu propósito não for orar, não precisa entrar. Se tua intenção não for orar, não precisa entrar. Ah, eu vou entrar. Vai orar? Ah, eu quero entrar, mas você quer entrar para quê? Qual é o seu propósito? Você quer orar? Se for para orar, você é bem-vindo. Se não for, não precisa entrar. Eu imagino a irmã Maria, todo irmão que queria entrar na casa dela, ela perguntava: vai orar? Vai orar? Vai orar? A situação complicada, e ela: vai orar? Está tudo doendo, e ela dizendo: vai orar? Se entrar, tem que orar. E a oração da igreja não era, por exemplo, um pedindo uma coisa, o outro pedindo outra. Um orando por Pedro, o outro orando pelas condições da igreja. A oração da igreja era uma só. Qual era? Deus, liberta Pedro. Deus, liberta Pedro. Deus, liberta Pedro. Deus, tira Pedro da cadeia. Deus, solta Pedro. E era a igreja orando e a irmã Maria na porta. Você vai entrar para se juntar com eles para orar? Você vai entrar para se juntar com eles? Irmão, diz a Bíblia que eles oravam incansavelmente.
eles não se cansavam. Era orando, passava 1 hora e eles orando: Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro. 30 minutos, 2 horas, 1h30, 2 horas, Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro. E eu fico imaginando, bispo, como é que seria nos nossos dias, porque tem crente que não consegue orar 5 minutos, mas a igreja orava incansavelmente dizendo: Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro, Deus liberta Pedro. A igreja orava porque a igreja sabia que ali era a oração da igreja contra a autoridade de Herodes, era o poder da espada de Herodes contra o poder da oração. Escute uma coisa: a oração é a única arma dos que não têm poder na terra, mas que são filhos e filhas do que tem poder no céu e na terra, no céu e na terra. Aleluia, oh glória. O que é orar, Mateus? Orar é associar-se a quem é mais forte. Orar é associar-se a quem é maior. Orar é se juntar a quem tem o controle de tudo. Mateus, o que é orar? Defina em outra frase. Vou definir: é conectar o altar ao trono. Mateus, define outra coisa. Vamos lá. Orar é conspirar contra o poder das trevas. O que é orar? Orar é se posicionar acima dos poderes terrenos e buscar socorro naquele que tem o seu trono nos céus. Sabe qual é o mais lamentável de tudo isso? É porque mesmo em meio ao que estamos passando, a gente vê muitos bares abertos, a gente vê muitas bocas abertas, a gente vê muita biqueira aberta, e não tem uma igreja que se posiciona. Mas graças a Deus que aqui em Santo André tem uma igreja que só entra na igreja se for para orar, que só entra no templo se for para buscar. A minha pergunta para alguém aqui nessa noite é: qual foi o seu propósito ao vir aqui hoje? Qual foi o seu pedido ao vir aqui hoje? O que foi que você veio fazer aqui? Eu não sou nem a irmã Maria, mas eu estou perguntando para alguém: você veio para orar? Se você veio para orar, se você veio para clamar pela tua casa, pelo teu país, pela tua família, pelos médicos, porque está no hospital, seja muito bem-vindo. Você não está sozinho. Aqui tem uma igreja que vai orar junto com você, que vai clamar junto com você. Aleluia, oh, glória. Vamos lá, perceba uma coisa. Escuta bem. Perceba que Tiago morre porque a igreja não está firme em oração. E se a igreja tivesse em oração, talvez a morte de Tiago teria sido evitada. Da última vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre Jonas. E eu disse que tem prejuízos quando um profeta está dormindo. E se tem prejuízo quando um profeta está dormindo, tem prejuízo quando uma igreja não ora. A morte de Tiago poderia ter sido evitada se a igreja tivesse em oração constante, assim como estava com Pedro. Mas vamos lá, escuta bem. E eu já estou encerrando. Olha só. Eu aprendi uma frase, bispo, que nunca mais vai sair da minha cabeça. Qual é? Tiago pode ter morrido, mas se a igreja orar, Pedro não vai morrer. Não, 15 pessoas entenderam só, vou falar de novo. A igreja pode ter, Tiago pode ter morrido por conta que a igreja relaxou, mas se a igreja orar continuamente, Pedro não vai morrer. Mas está sentenciado, mas não vai morrer. Mas já está condenado, mas não vai morrer. Mas já está preso, mas não vai morrer. Eu não sei se alguém recebe o que eu vou falar, mas eu vou profetizar aqui nessa noite. Você recebe se você quiser, mas eu vou profetizar. O que é, Mateus? Por causa da oração de alguém aqui, Deus vai dar livramento a Pedros. Por causa da... Vou melhorar para ver se alguém recebe. Vou melhorar. Por causa da oração de mães aqui, Deus vai dar livramento a muitos filhos. Por causa da oração de filhos, Deus vai dar livramento a pais. Por causa da oração de esposa, Deus vai mudar a história de muitos esposos aqui. Eu não sei se alguém recebe, mas eu vou profetizar. Deus vai fazer a situação que parece ser irreversível se tornar milagre. Ô pai, ô mãe, recebe essa palavra em nome de Jesus. O diabo não vai ficar com nenhum fio da cabeça do teu filho, não vai. Receba isso.
isso em nome de Jesus. O diabo não vai ficar com nenhum fio de cabelo da cabeça do teu esposo, da tua esposa, do teu parente, por causa da oração da igreja, por causa do clamor da igreja. Essa noite, enquanto você clama, enquanto você ora, Deus vai tocar em nervo, Deus vai tocar na pele, Deus vai tocar no sangue, Deus vai tocar nos ossos, Deus vai tocar por causa da tua oração. Essa doença infeliz não vai chegar no teu lar, não vai chegar na tua casa, não vai chegar na tua igreja. Alguém recebe essa palavra em nome de Jesus? Alguém recebe isso? Aleluia. Diga para alguém, sem tocar nele, mas diga para alguém assim: se depender de mim, Pedro não vai morrer. Diga isso. Se depender de mim, Pedro não vai morrer. Agora melhora para ver se ele fica feliz e se ele dá um glória a Deus. Diga assim: se depender de mim, você não vai morrer. Se depender de mim, tua família não vai morrer. Se depender de mim, a igreja apostólica sem paredes não vai morrer. Se depender de mim, os membros dessa igreja não vai morrer. Se depender de mim, não vai dar errado. Por quê? Porque Pedro pode até estar preso, pode até ser sentenciado à morte, mas tem alguém orando e dizendo: Deus, solta Pedro, Deus, livra Pedro, Deus, dá vitória a Pedro, Deus, dá livramento a Pedro. A situação pode até parecer que é ponto final, mas se a igreja se levantar e orar, Deus se levanta do trono e coloca vírgula debaixo do ponto final. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Aí olha o que o texto diz. Versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te. E disse-lhe o anjo, diga comigo, o, tá fraco, diga o anjo. O anjo abordado aqui, presta atenção para você dar glória a Deus mais tarde. O anjo abordado aqui não é um anjo comum, mas é o próprio Deus na figura de um anjo. Tanto que na Bíblia não está dizendo assim um anjo, está dizendo o anjo. Quando a Bíblia fala de anjo normal, está dizendo um anjo. Quando a Bíblia fala de Deus na figura de um anjo, está dizendo o. Não é um, é o. Quando falamos de um anjo, estamos falando de um anjo normal. Quando falamos do o anjo, estamos falando do próprio Deus. Êxodo capítulo 3. Moisés está na sarça ardente. No episódio da sarça ardente diz assim: e apareceu-lhe o anjo na sarça ardente. Aí Moisés diz assim: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Aí o texto diz: e vendo o Senhor, mas não era o anjo, só que o texto diz: e vendo o Senhor, que se virava para lá ver, aí quem brada? O anjo. Então é o próprio Deus. Bradou o anjo de Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque é o lugar em que pisa é a terra santa. O anjo. Vamos lá, pra você entender. Pedro está na prisão. E Pedro na prisão, Pedro perde 3 coisas, porque todo prisioneiro perdia 3 coisas. Cinto, diga comigo, cinto. Tá fraco, diga cinto. Diga comigo, sandália. Diga comigo, capa. Essas 3 coisas Pedro perde. Porque os soldados tiravam essas 3 coisas dos prisioneiros, para tentar impedir com que o prisioneiro fugisse. Porque sandália era muito importante, muito importante. Para a gente, sandália só guarda os nossos pés. Mas na cultura judaica, judeu não anda sem sandália. Não anda. Porque sandália fala de prosseguimento para eles, de prosseguir, de avançar.
Então andar sem sandália é meio que uma maldição. Só que perceba, quando é tirado cinto, a sandália e a capa, os guardas colocavam num depósito. Então tinha muito cinto, tinha muita sandália e tinha muita capa. Só que quando o anjo chega para Pedro, o anjo não diz assim: calça as alparcas. O anjo já vem trazendo as alparcas para Pedro, porque Pedro estava sem. Alguém pegou o que eu estou dizendo aqui? Porque Pedro não tinha sandália, ele estava sem. Aí o anjo vem trazendo, e ele diz: calça as tuas. Falar de novo: calça as tuas sandálias. E eu fico me perguntando, como é que Deus sabia o número do calçado de Pedro? Como é que Deus sabia a numeração de Pedro? Porque Deus não diz assim: calça estas alparcas. Deus diz: calça as tuas. Calça as tuas. Calça as tuas. É a quarta vez que eu vou falar e você não deu glória ainda. Calça as tuas sandálias. Na cultura judaica, alparcas não é só para proteger os pés, mas fala de prosseguimento, fala de avançar. Então quando o anjo de Deus, quando o próprio Deus fala assim: calça as tuas sandálias, junto com isso já está vindo uma profecia. Como assim? Como sandália na cultura judaica fala de prosseguimento, o anjo diz: pode calçar as tuas sandálias, porque tua história não termina aqui. Você ainda vai avançar muito. Você ainda vai avançar muito. Você ainda, vou falar até alguém da glória, você ainda vai avançar muito, você ainda vai andar muito. O diabo pensou que ia tirar a sandália dos teus pés, e que você não ia prosseguir nesse tempo de crise, e que você não ia avançar nesse tempo de dor, e que você não ia marchar nesse tempo de luta. Mas Deus essa noite está restituindo as sandálias de alguém, e Ele está dizendo: você vai prosseguir. A igreja sem paredes vai prosseguir. O bispo Jefferson Puca vai prosseguir. A tua história, os teus sonhos, os teus projetos vão prosseguir. Tem alguém que tem um glória a Deus para liberar aqui nesta noite? Aleluia. Para encerrar, e eu encerro agora. Para encerrar, diz a Bíblia que o anjo vem, desperta Pedro. O anjo vem, anestesiou os guardas. O anjo vem, abre as algemas, tapou os olhos dos guardas, guiou Pedro entre as 4 escoltas, porque a prisão onde Herodes coloca Pedro é de segurança máxima, e Herodes coloca 4 escoltas para vigiar Pedro. O anjo vai lá e faz Pedro caminhar entre as 4 escoltas sem ser visto. O anjo vem, abre automaticamente o portão que dava acesso para a rua. Então vamos lá, para mim encerrar. Quem libertou Pedro? O anjo. Quem libertou Pedro? Quem libertou Pedro? Quem despertou Pedro? Quem despertou Pedro? Quem anestesiou os guardas? Quem abriu as algemas? Quem tapou os olhos dos guardas? Quem guiou Pedro? Quem abriu o portão da cadeia? Agora a pergunta que não quer calar: quem fez com que o anjo entrasse dentro da cadeia? A oração da igreja. Não, você não pegou essa não, vou falar de novo. O anjo vai, cura. O anjo vai, entra. O anjo vai, abre a algema, quebra a corrente, faz os soldados não verem Pedro, abre o portão da cidade. Mas sabe quem foi que fez com que o anjo entrasse dentro da cadeia? A oração da igreja. A oração da igreja. Aleluia. A igreja ora e o anjo entra em ação. Ou melhor, a igreja entra em ação orando e o anjo entra em reação pelejando. Receba essa palavra em nome de Jesus, e eu encerro agora. Por causa da sua oração, Deus está entrando em lugares inacessíveis. Por causa da sua oração, Deus vai entrar em lugares que você não pode entrar. Por causa da tua oração, eu não estou ouvindo glória a Deus, mas eu vou continuar profetizando. Por causa da tua oração, Deus vai entrar em lugares que você não pode entrar. Vai chegar onde você não pode chegar. Eu não sei se alguém sente a presença de Deus
Deus aqui, mas eu vou liberar, por causa da oração de alguém, bispo. Deus está entrando em hospitais agora, Deus está entrando em UTIs agora, Deus está entrando agora em cadeias, Deus está entrando agora em lares, Deus está entrando agora em famílias, Deus está entrando agora em bares, Deus está entrando agora em boca de fumo. A palavra parece que vai morrer, parece que acabou, parece que é ponto final, mas quando o crente coloca o joelho no chão, o próprio Deus se levanta e diz: por causa da tua oração, eu vou entrar onde você não pode entrar, vou fazer o que você não pode fazer. Tem alguém para adorar a Deus aqui? Tem alguém para adorar a Deus aqui? Tem alguém para levantar a mão e glorificar a Deus? Por causa de você, Deus vai estremecer terra, Deus vai tocar no coração de alguém, se for preciso. Por causa de você, Deus vai tirar até gente de poder, mas Deus vai mostrar que Ele é Deus da tua vida, na tua casa, na tua família, na tua história. Aleluia. Bispo, o senhor já pode se posicionar. Oh glória. Eu encerro agora. Segura rapidinho o teclado e a bateria. Tem um hino. Elemauia. Elebau e canjonebau a súria. Elebau e camandorebau e a séria. Pode adorar, Ele está entrando aonde você não pode entrar. Pode adorar, Ele está fazendo o que você não pode fazer. Elemau e calassúria. Eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas aqui. Eu estou ouvindo barulho de glória a Deus aqui. Eu estou ouvindo barulho de aleluia aqui. Pode se alegrar, o teu Pedro não vai morrer. Pode se alegrar, os teus sonhos não vão morrer. Pode te alegrar, os projetos não vão morrer. Deus vai estremecer terra para mudar a história de alguém. Deus vai fazer coisas que o homem não consegue fazer para dar vitória para alguém. Eu sei que com lágrimas nos olhos você ora, você chora, você pede alguma solução para Deus, você pede alguma resposta, e a resposta de Deus para você é: pode adorar, pode louvar, pode glorificar. Eu estou indo aonde você não pode ir. Aleluia. Sabe o que Deus manda dizer para alguém? Com lágrimas nos olhos você ora, soluçando a Deus implora, forças para sobreviver. O céu se move porque Deus atende. O seu pranto Ele entende, manda alguém te socorrer. E por você Deus estremece terra, quebra as cadeias para te libertar. Onde estiver, Ele manda um anjo até no cativeiro para te buscar. Deus entra em cena contra o inimigo e mostra que contigo Ele sempre está. Quem tocar em você está tocando em Deus e procurando fogo para se queimar. Você está na sombra do Onipotente. Você tem 1000 motivos para seguir em frente. Quem vier te ofender, com Deus vai ter que guerrear. Será que você pode dar o seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia? Deus vai guerrear pela sua vida.